Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos hoje dar continuidade na sequência do estudo da Palavra do Senhor. Estamos estudando a seção dos profetas menores da Bíblia. E hoje estudaremos o livro de Amós. Como eu sempre digo e peço aos irmãos que estude cada um desses livros em casa, porque aqui nós estamos dando um resumo de forma panorâmica, apenas os principais fatos, as principais profecias, os pontos principais de cada livro, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando e nos dando o entendimento na direção, na leitura da sua palavra, que nós venhamos a cada dia mais nos debruçar nessa riqueza, né, nessa maravilha que é a palavra de Deus, tem poder para nos salvar. Vamos dar continuidade, lembrando que nós estamos usando como uma referência, né, o livro através da Bíblia, livro por livro. Então nós pegamos o esboço desse livro para transmitir o resumo de cada livro. A mensagem de Amós é de castigo vindouro seguido de restauração. Observa-se certa semelhança com os temas de muitos profetas. Isso se explica pelo fato de haver um fator predominante que ocasiona suas mensagens, a saber, o pecado nacional. Então, o tema do livro praticamente se resume nisso, né? Pecado nacional de Israel, e ele se assemelha à mensagem de outros profetas, né? Que é uma mensagem de castigo devido ao pecado do povo. Deus escolhe Amós, chama Amós para anunciar a sua palavra, né? A sua profecia. Por isso as mensagens na sua maioria são condenadoras, mas quando chegava a mensagem de repreensão para o povo em geral, chegava também a de consolação e restauração para uma minoria fiel. Então Deus, ele sempre sendo fiel na sua palavra, mas Deus, ele preserva os seus, né? Aqueles que são fiel a ele, aqueles que verdadeiramente têm os seus corações, suas mentes voltadas para Deus, no temor do Senhor, buscando fazer as coisas de forma correta. Deus, ele nos livra do castigo, né, da vindouro. Assim aconteceu com Israel, né? Deus sempre preservando um remanescente. Amós vê o pecado de Israel em relação aos grandes privilégios que lhe foram concedidos e demonstra que por causa desses privilégios e por não andar de uma maneira digna dos favores que Deus lhe havia concedido, o castigo seria maior do que o dos pagãos, que por desfrutarem dos mesmos privilégios que eles. Então, essa seria o tema, né, do capítulo 3, que Israel estavam sendo ingratos, né, por todas as bênçãos que o Senhor havia derramado sobre eles. Eles não reconheciam as bênçãos do Senhor em sua vida, e por isso o castigo deles seria pior do que o castigo daqueles que não andavam nos caminhos do Senhor. Podemos apresentar o tema de Amós da seguinte maneira: exposição dos pecados de um povo privilegiado, cujos privilégios lhe trouxeram grande responsabilidade e cujas faltas sobre essa responsabilidade acarretaram-lhes um castigo de acordo com a luz que tinha recebido. Então, o autor do livro, ele destaca dessa maneira, né, resumindo o livro de Amós. O autor, Amós era natural de Tecoa, situada cerca de 10 quilômetros ao sul de Belém, habitada na sua maioria por pastores e cuja classe Amós pertencia, sendo também um dos que recolhiam figos silvestres.
não foi ordenado oficialmente como profeta, nem tinha pertencido à escola deles, escola dos profetas. Seu único motivo para pregar foi uma chamada divina. A gente encontra isso lá no capítulo 7, versículo 14 e 15. Chamada divina de Deus a Amós. Seu ministério foi especialmente às 10 tribos, embora tivesse também uma mensagem para Judá e para os países vizinhos. Profetizou durante os reinados de Uzias, rei de Judá. Betel foi a cena principal de sua pregação, talvez a única, após haver feito ali vários discursos. Então Betel foi a cena principal das pregações de Amós, como o autor cita aqui, talvez a única a qual ele havia profetizado naquela cidade. Enviou uma mensagem ao rei que aparentemente não estava presente, acusando o pregador de traição, e ao mesmo tempo ordenou a este último que saísse do reino. Evidentemente havia algumas razões para temer que os pobres oprimidos se rebelassem contra seus senhores e seus amos. As ameaças do castigo vindouro perturbariam muitos ouvintes. As denúncias de crueldade e injustiça produziriam grandes repercussões. A linguagem do sacerdote demonstra todo o desprezo de um oficial de posto elevado por um intruso que não é ninguém, um homem que vive a sua vida de maneira precária, profetizando. Então, um pouco aqui sobre a vida desse autor, né? Que ele foi chamado por Deus. No capítulo 7, versículo 14, ele diz: respondeu Amós, isso quando ele estava foi expulso da cidade por pregar, anunciar o castigo de Deus pelo profeta Amazias. E ele responde assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de figos silvestres. Então, falando aqui um pouco sobre a característica do profeta. Então ele não passou por uma escola de profeta, nem foi discípulo de profeta. Isso também nos mostra que Deus ele escolhe as pessoas simples para anunciar a sua palavra, para anunciar o seu evangelho. Mas essas pessoas simples, elas são capacitadas por Deus a transmitir aquilo que vem do coração de Deus ao povo, né? Não importa os acontecimentos, não importa o quanto elas temem por sua vida, mas Deus ordena e Deus diz que Ele é conosco, né? Quando nós somos enviados a pregar a sua mensagem. Conteúdo. O autor aqui ele dá os seguintes 3 tópicos, né? O julgamento das nações, do capítulo 1 ao capítulo 2, do capítulo 3 ao capítulo 9, o julgamento de Israel, e o capítulo 9, do versículo 7 em diante, a restauração de Israel. Então ele vai trabalhar aqui nesses 3 tópicos, né? Vai resumir a mensagem nesses 3 tópicos, o resumo do livro. Primeiro tópico, o resumo das nações, capítulo 1 e capítulo 2. Israel e Judá são incluídos nessa mensagem acusadora contra as nações, porque Deus é considerado o juiz de todas as nações, administrando julgamento imparcial. Note como começa cada uma das mensagens, por 3 transgressões e por 4. Então, as mensagens sempre começam nessa expressão, né? Por 3 transgressões e por 4, aí segue-se o julgamento de Deus sobre essas nações. Essa é uma maneira
figurada de declarar que Deus não castiga imediatamente, mas que espera para dar a cada nação a oportunidade do arrependimento. Então, isso mostra, né? Podemos ver nessa expressão que Deus, ele não é aquele Deus carrasco, né? Que você pecou, você está morto. Mas Deus, ele sempre nos dá o arrependimento, né? Ele nos dá o tempo necessário para que nós venhamos a nos arrepender do pecado. E assim Deus, ele faz usando essa expressão, né? Por 3 transgressões e por 4, ou seja, ele deu 3 chances, né? Na quarta, ele está dando a sentença aí, ó. Tu não quis, dei 3 chances de você se arrepender, você não quis, agora é tarde. O Dr. Campbell Morgan resume brevemente o pecado de cada nação da seguinte maneira: do capítulo 1, do versículo 3 ao 5, o pecado da Síria, que é a crueldade. E do capítulo 1, do versículo 6 ao 8, o pecado da Filistia, tráfico de escravos. Do capítulo 1, do versículo 9 e 10, ele vai falar o pecado da Fenícia, é a negociação de escravos apesar do pacto que eles tinham, né? No capítulo 11, capítulo 2, o pecado de Edom, uma irreconciliabilidade determinada e vingativa. Capítulo 1, versículo 13 a 15, o pecado de Amon, crueldade baseada na cobiça. Capítulo 2, do versículo 1 ao 3, o pecado de Moabe, ódio com violência e vingança. Capítulo 2, do versículo 4 e 5, o pecado de Judá, as leis de Deus desprezadas. E do capítulo 2, versículo 5 ao 16, o pecado de Israel, corrupção e opressão. Então ele resume aqui o pecado de cada nação e o motivo, né, pelos quais eles estavam sendo julgados por Deus. Principalmente que ele vai detalhar mais a seguir o pecado de Israel, que era a corrupção e a opressão. Então eles eram uma nação corrupta, que se vendiam facilmente e oprimiam sempre os pobres, né? A principal causa da castigo de Deus, né? da mensagem de Deus sobre esse povo, no povo de Israel, é a opressão aos menos favorecidos, aos pobres. Agora o julgamento de Israel, que está do capítulo 3 até o capítulo 9, versículo 6. Os julgamentos são expostos em 3 discursos e por 5 visões. Então o julgamento de Israel ele é colocado dessa forma, né? Deus apresenta da seguinte forma: 3 discursos que Amós vai fazer e 5 visões que ele vai dar, essas visões a Amós, e Amós Deus vai dizer quais são o significado dessas visões sobre o julgamento de Israel. Os 3 discursos, cada um começando com palavras, ouçam esta palavra, isto. Então sempre começando desta maneira. O tema do primeiro discurso, são 3 discursos. O tema do primeiro é a ingratidão de Israel com o amor e favor de Deus, e sua falta de responsabilidade reclamam castigo. Não é por acaso que esse castigo é anunciado pelo profeta, mas pela instrução de Deus que não podem deixar de cumprir. Somente um remanescente escapará do castigo. Então, esse primeiro discurso dele é a ingratidão de Israel com o amor e favor de Deus, né? Principalmente aqui onde nós vamos observar isso. E ele veio e anunciou ali ao povo de Israel a sua ingratidão. Tudo aquilo que Deus já havia feito, né? Derramado as bênçãos sobre ele, estabelecido eles como nação,
tirados do Egito e eles abandonaram a Deus. Então eles foram ingratos por aquilo que Deus havia dado a eles, né? Irresponsáveis. O segundo discurso está no capítulo 4 capítulo 4, ele vai dizer: por causa da opressão dos nobres. Capítulo 4, do versículo 1 ao 3. E da idolatria geral da nação. Do capítulo 4, versículo 4 e 5. Eles foram castigados. Versículo 6 a 11. Porque não atentaram aos castigos. Israel tem de ser preparado para encontrar-se com seu Deus no último julgamento, que é o pior de todos. Então isso aqui tem uma mensagem também escatológica a cada um de nós, né? Ele está falando aqui primeiro por causa da opressão dos nobres. Naquele momento, né, era uma das causas dele estar sendo julgado. A da idolatria geral da nação, que eles caíram na idolatria, adorando outros deuses, se juntando com outras nações. Eles foram castigados porque não atentaram aos castigos. Israel tem de ser preparado para encontrar-se com Deus no último julgamento, que é o pior de todos. Então nós, como Israel espiritual, né, um dia nós vamos ser julgado por Deus, ou para condenação ou para galardão, né, para a vida eterna. O tema do terceiro discurso é: o julgamento iminente pode ser evitado buscando a Deus. Lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Para aqueles que desdenhosamente querem ver o dia de Deus, ele virá com todo o seu terror. Por ter abandonado o verdadeiro culto a Deus, imitando seus pais no deserto, a nação será levada para o cativeiro. Pode ver lá no versículo 21, 27. Ai daqueles que vivem em segurança carnal, como se esse cativeiro não fosse iminente. Então aqui ele usa esses três discursos para trazer julgamento sobre a nação de Israel. E agora vamos às 5 visões do castigo, né? Então temos aqui os três discursos e agora vamos às 5 visões do castigo de Israel. A primeira visão é a visão dos gafanhotos, está no capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Ele diz: são os símbolos dos assírios que constantemente saqueavam Israel. Pela intercessão do profeta, Deus promete que Israel não será completamente destruída. Então, os gafanhotos são símbolo dos assírios que constantemente estavam saqueando Israel. Mas o profeta vai e intercede a Deus para que não viesse a ser totalmente destruído, e Deus atende ali a intercessão do profeta. Depois vem o fogo do abismo, capítulo 7, versículo 6, 4 e 6, perdão. Refere-se provavelmente às águas que secariam e a uma consequente seca. Então, quando ele fala do fogo do abismo, ele está se referindo provavelmente a uma seca que viria sobre aquela terra. E a terceira visão é a visão do prumo, como um sinal de que o julgamento será aplicado segundo a justiça. Essa última mensagem causou a perseguição do profeta pelo sumo sacerdote de Israel. Então, a visão do prumo é Deus mostrando ali para o profeta
que ele iria julgar com retidão aquele povo, né? Ia colocar no prumo. Quem não conhece, um prumo é aquilo que usa para colocar as coisas, por exemplo, uma parede no prumo, para que ela venha ficar reta, né? Para que ela venha ficar alinhada. E Deus usa essa expressão do prumo, né? A visão do prumo, para mostrar que Israel ele estava fora do prumo, ele estava torto, ele estava andando por caminhos tortuosos, né? Eles estavam tortos diante de Deus. E por causa dessa visão do profeta, ele foi expulso da cidade, né? Ele foi perseguido pelo profeta Amazias. O quarta visão, né? O cesto com as frutas de verão, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Esse é o símbolo da maturidade de Israel para o julgamento. Então o cesto está mostrando ali que Israel já era maduro o suficiente, já tinha recebido palavra suficiente para se arrepender, mas não se arrependeu, né? Então ele já era maduro o suficiente para o julgamento de Deus. Logo segue uma mensagem, cujo tema é a seguinte: por ter Israel desprezado a palavra de Deus, este trará uma fome da mesma palavra. Esse aqui é um dos versículos-chave do livro de Amós, que é a profecia, capítulo 8, do versículo 11, ele diz bem assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E certamente eles tiveram, o povo de Israel, né, tiveram essa fome, essa escassez da palavra do Senhor, quando eles foram levados cativo e voltaram. Deus passou ali aquele período de 400 anos, se eu não me engano, sem usar profeta nenhum a falar com o povo, né? Então eles ficaram sedentos da palavra de Deus. E hoje também nós estamos vivendo um período que muitos estão sedentos da palavra de Deus, estão com fome e sede da palavra de Deus. Embora nós temos muito acesso à Bíblia através de internet, através de celulares, de televisão, de livros, nunca se houve tanta ignorância acerca da palavra de Deus. As pessoas, apesar de irem a determinados cultos, elas saem de lá ainda sedentas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não está sendo pregada como devida, né? Ela está sendo adulterada, ela está sendo pregada de forma incorreta, usada para fins que não é a salvação, né? Usada para deturpar mesmo a palavra de Deus. Então, Deus ele possa estar nos dando fome e sede da sua palavra, que nós vamos estar buscando verdadeiramente a palavra de Deus no intuito de conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, e por ela nós iremos viver. E a quinta visão, o Senhor sobre o altar. Vê-se o Senhor ordenando que se lance e mate, indicando a ordem para o início do julgamento. Então essa a quinta visão, que seria o julgamento de Deus que viria. E por fim, o terceiro ponto é a restauração de Israel. Vai do capítulo 7, verso 7 ao 10, capítulo 9, verso 7 ao 10. A dispersação de Israel é para o seu aperfeiçoamento e purificação. Então, nós vemos que Deus ele sempre permite que as coisas aconteçam quando ele fala, usa os seus profetas, usa a sua palavra, e o povo não dá ouvido. Ele permite que as coisas aconteçam em nossas vidas, que é para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa purificação. Muitas pessoas elas só buscam a Deus quando a coisa está feia, quando a coisa está preta, né?
E por isso que Deus permite que as coisas aconteçam, que as coisas fiquem feias, que é para que o seu povo venha se voltar para Ele novamente. Depois de esses fatos serem realizados, o reino davídico será renovado e estabelecido, no versículo 11. E versículo 12, então a nação de Israel inteira será a cabeça das nações. E versículo 13 e 14, a Palestina prosperará. E o versículo 15, Israel a herdará para sempre. Onde aqui dá para sempre, já trazendo a nova Jerusalém, qual habitaremos na casa do Senhor. Então esse foi o resumo do livro de Amós, que nós vamos ter o cuidado de buscar a palavra do Senhor de forma genuína, de forma verdadeira, que viemos ter fome e sede de justiça, né? Não tá falando sobre o jejum que agrada a Deus lá de Isaías, e Deus fala que o jejum que agrada a Ele é que nós vamos largar, soltar as ataduras da impiedade, ou seja, compartilhar, ajudar as pessoas e não ser injusto com determinadas classes sociais. Então, o desejo de Deus é que nós vamos seguir a piedade e guardar a sua palavra em nossos corações. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus.